Olá, sejam bem-vindos à Evangelização. A aula de hoje vai nos lembrar como o espírito da criança e do jovem tem imortalidade, tem vivências seculares, milenares, é dotado de conhecimento, tem tantas faculdades desenvolvidas, virtudes que foram assimiladas, porém ainda tem necessidade de aprimoramento, de educação. Para que possamos iniciar a aula de hoje, façamos uma prece. Amado Senhor, em todos os lares, nós pedimos a presença do amado Mestre Jesus e dos seus emissários. Que Jesus promova a paz, traga luz, clareza mental, discernimento, que possamos sentir o seu amor e emanar pelo menos uma pequena porção deste amor por nossos familiares, pelas pessoas que estão no nosso convívio. Senhor, que Ele possa ser o nosso exemplo, o nosso guia. Graças a Deus, graças a Jesus. A aula de hoje tem como tema: sou criança, sou espírito. Vamos evangelizar? Livro dos Espíritos, questão 385. As crianças, como espíritos imortais, já passaram por inúmeras existências e podem trazer gostos, inclinações e sentimentos. Deus concede à infância a aparência da inocência, que nos cativa para que possamos doar amor e dedicação para evoluirmos. A infância torna os espíritos acessíveis aos conselhos dos pais, que podem reformar seu caráter e reprimir más tendências. Quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, aos 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece e sobressaem as características que estavam adormecidas na infância. O Consolador, Emmanuel, questão 109. Passada a infância, a educação moral se torna mais difícil. Atingida a maioridade, se a educação não for feita no lar, só as provas rudes poderão renovar o pensamento, porque ele terá retomado o patrimônio nocivo do passado e cairá nas mesmas situações. Por isso, o lar é tão importante para a educação do homem e tão profunda a missão da mulher perante a lei divina. João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assistência fraterna, a terapêutica do amor ensinada por Eurípides Barçanufo. A evangelização do espírito tem o papel de esclarecer o espírito para que ele possa se conhecer, compreender quem ele é, entender a existência atual como grande oportunidade de mudar e reorganizar as energias provindas de seus sentimentos. A evangelização nos ensina a viver melhor, compreender os erros procurando acertos e caminhos que propiciem maior entendimento das dificuldades que aparecem. É preciso aprender a eliminar o erro e toda situação que entorpece a visão do espírito e a consciência espiritual. Fatores importantes devem ser conhecidos pelo espírito quando se encontra encarnado. Sua vida tem um planejamento que é a base de toda estrutura reencarnatória. A ambientação reencarnatória escolhida pelo espírito é fator de reeducação ao entrar em contato com as dificuldades provindas do ambiente físico e espiritual. Poderá desenvolver novas atitudes, renovar hábitos, educando seus pensamentos e sentimentos junto aos espíritos compromissados com sua evolução. Quando tem conhecimento do planejamento reencarnatório, busca compreender sem revolta a sua existência,
renovando a maneira de ver e enxergar a reencarnação. Visão que impede o crescimento da dor, promove clareza de entendimento, dá forças para lutar, auxilia no processo de reajuste com as leis divinas que permitem reparar desvios de personalidade. Todos nós temos deveres a cumprir. A criança e o jovem também têm deveres. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o dever. É obrigação moral diante de si mesmo e dos outros. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. A consciência o adverte e o sustenta. O dever do coração eleva o homem. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. O homem deve amar o dever, porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Lázaro, Paris, 1863. Estudando o Evangelho, Martins Peralva, capítulo 37. Jesus atribui imensas responsabilidades à juventude. Não devem se deixar embaraçar pela iniquidade que gera desequilíbrio e mau exemplo. Jovens, renunciem às preocupações materiais, porque as tarefas evangélicas exigem renúncia, abnegação, sacrifício, para que a regeneração planetária ocorra no mais curto espaço de tempo. Depende do esforço empregado. Força moral adquirida no estudo e exemplificação evangélica. Nas instituições juvenis, a palavra de fé, entusiasmo e convicção será ouvida por outros jovens. Nos lares, exemplificação constante da bondade, meiguice, correção, respeito filial, exaltando o honrai vosso pai e vossa mãe. Nas universidades e ginásios, apresentando-se como perfeitos cavalheiros, educados, estudiosos e aplicados, sendo exceções que não podem deixar de ser notadas. Nas repartições, comércios, indústrias, como funcionários zelosos, dedicados e honestos, ou chefes humanos e liberais. No seio da sociedade, fortalecidos e amparados na convicção evangélica, darão testemunhos edificantes, iluminando serenamente os abusos e desvios anticristãos. Amanhã, serão elite cristã dos professores, médicos, magistrados e governantes, homens dignos, humanos, justos, agindo com as leis do Cristo imortal, iluminados pelo Espiritismo. Estudando o Evangelho, Martins Peralva, capítulo 31. A Boa Nova é a mensagem que o Mestre dirige à mocidade, convidando para a edificação moral do mundo. Os jovens espíritas são almas experimentadas para o serviço evangélico, pleiade de entidades que volta à Terra e precisa ser despertada contra a ameaça dos bons sentimentos, retardando a evolução. Necessária a reforma moral dos jovens, adaptando-os às tarefas doutrinárias. Os ministros divinos inspiram os encarnados na preparação dos jovens. O momento é de renovação íntima e trabalho fraternal. Se o trabalhador mais velho tem experiência, o moço possui entusiasmo, que bem direcionado pode operar prodígios. Tem vigor físico, saúde, idealismo, esperança. Moço espírita, realize a autorregeneração, desenvolvendo sentimentos e virtudes. O Mestre na Educação. Vinícius, capítulo 31. A criança. Jesus é mestre. Encaminhar as crianças a ele
importa em educá-la segundo os preceitos de sua escola. Eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Educar é orientar o espírito na aquisição parcial, porém progressiva da verdade. Verdade que é luz e redenção. Se permanecerem nas minhas palavras, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Cada passagem pela terra importa numa oportunidade. Os 7 anos iniciais são os mais adequados e propícios ao lançamento das bases educativas, por isso, merecem dos pais os mais atentos cuidados. Cada nova existência importa no retorno do aluno ao ciclo de aprendizagem e ao centro de experiências renovadas. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Você já sabe o quanto é importante na sociedade? Já percebeu que tem deveres a cumprir? Deveres com sua família e para consigo mesmo, necessitando de esclarecimento, instrução, autocontrole, reforma moral? Você já notou o quanto a sociedade precisa de pessoas nobres e com boas perspectivas para se encaminhar à fraternidade pela paz universal? Criança, jovem, você é espírito imortal, cheio de aquisições, dotado de desenvolvimento, pode propagar o bem. Tudo depende do seu esforço e intenções. O direito das crianças, Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde, não ter fome, ter segurança em estudar. Não é questão de querer, não é questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medo, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos, mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não, carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. E aí, gostou da aula de hoje? Eu espero que você tenha gostado. Independente da nossa idade e da nossa condição social, financeira, intelectual, todos nós temos compromissos que foram estabelecidos. Todos nós temos deveres a cumprir conosco e com a sociedade que está à nossa volta. Crianças e jovens também têm compromissos, também têm deveres, mas nós que somos tutores devemos orientá-los, devemos conduzi-los e entregar a eles as ferramentas que são necessárias para que estes propósitos sejam atingidos.
para que possamos finalizar esta aula, façamos uma prece. Senhor, meu Deus, que sejamos conscienciosos dos nossos deveres, crianças, jovens e tutores, pais, responsáveis, professores e todos aqueles que estão em contato com as crianças e os jovens, que possamos ter discernimento, iniciativa, disciplina, que possamos ser regrados e bem estruturados para entregar a eles as ferramentas que são necessárias, para que eles possam ser encaminhados, Senhor, no que é dos teus planos, para que eles possam realizar aquilo que é eficiente para a evolução de cada um deles. Que eu seja, Senhor, boa mãe, que eu seja, Senhor, boa evangelizadora, que eu possa cumprir o meu papel com as crianças e os jovens que estão ao meu redor. E que Jesus seja nosso guia, a nossa luz em todos os momentos. Graças a Deus, graças a Jesus. E eu te espero em nosso próximo encontro. Tchau!